problema, Jones, é porque eu vivo a realidade e você trabalha com dados dentro da sua salinha privatizada. Porque, por exemplo... Privatizada? Você é contra a privatização? Não, você vive... Não, exatamente. E aí, camaradas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Perito em Coisa Nenhuma. E hoje o tema é... O fim da escala 6x1 vai melhorar o Brasil e gerar mais empregos no nosso país. No dia 24 de julho, Jones Manuel fez um debate contra 20 conservadores. Entre os temas estava o fim da escala 6x1. O vídeo do debate, em 2 dias, já havia batido mais de 1 bilhão de visualizações. E eu não acho que vai gerar mais empregos, até porque quanto mais flexível é a sua hora de trabalho, maior a sua negociação com o seu patrão e, consequentemente, você pode gerar mais oportunidades para pessoas diferentes, de perfis diferentes, de modos de vida diferentes. E há muitas pessoas, eu acho que a realidade do Brasil, as pessoas têm mais de um emprego, inclusive muitas pessoas trabalham 7x7. Eu acredito que antes de se discutir a relação de trabalho, ou seja, a questão de se diminui, se aumenta, você precisa discutir no Brasil uma coisa que não é falado, principalmente por quem defende a diminuição da escala de trabalho, que é a questão salarial no Brasil. Perfeito. Como é que um pai de família que tem que sustentar a sua casa, pagar aluguel, de repente ele tem ou não um veículo, mas ele tem que se locomover para o trabalho, como é que ele faz para manter isso com esse salário? Você não conhece nenhum médico que ganha seus 20, 30 mil reais por mês discutindo a questão de trabalho dele. Ele atende à noite, atende de dia, se ele tiver com a esposa em casa e chamarem para fazer uma cirurgia, ele vai. Você pega pessoas da área de segurança também, por exemplo, eu tenho experiências em vários setores. Eu trabalhei na área de segurança lá na década de 90, que era a escala 12/36, que trabalha um dia e folga um dia. E tinham alguns amigos meus que, porque tinham essa folga, trabalhavam em outra empresa, 2, então ele fazia escala 1 por 1. De falar para os meus alunos que eles precisam ter a própria opinião deles, pensar por ele mesmo e não impor para eles um sistema, você tem que fazer isso, fazer aquilo, não. Você descobre o que é melhor para você. Eu acho que o maior problema da escala 6x1 é principalmente o poder de compra, é o salário. O salário, infelizmente, no Brasil é horrível. A cada dia a inflação está corroendo mais ainda o salário da pessoa. E você diminuir a escala não vai fazer que a pessoa trabalhe menos. Ela vai arranjar outro trabalho por fora. O que achei útil desse debate foi observar um pouco da percepção daqueles que estão recebendo a propaganda liberal sobre o assunto. Já que dentro de minha bolha, eu recebia a mensagem que era divulgada, mas não como estava sendo interpretada pela base liberal/conservadora do Brasil. Vejam só, que a percepção deles é como se o fim da escala 6x1 fosse uma proibição para o trabalhador trabalhar e não a proibição do empregador forçar o trabalhador a trabalhar numa escala desumana. Na verdade, o fim desse tipo de escala é o que possibilita o trabalhador, se ele quiser, trabalhar até 7 dias na semana para ganhar mais. Tendo mais tempo livre, o trabalhador cuida melhor da sua saúde, pode se qualificar para buscar empregos melhores e até fazer outros trabalhos esporádicos para complementar a renda. Ou seja, é justamente o que vai libertar o trabalhador para superar o salário baixo que recebe. É exatamente por isso que o médico que ganha altos salários não se preocupa com o fim da escala 6x1, pois ele é um profissional altamente qualificado e escasso no mercado, e praticamente escolhe a intensidade e frequência da sua escala de trabalho. Dito isso, Jones agora responde didaticamente como e por que o fim da escala 6x1 é possível e é necessário. Só que, veja, não existe uma contradição entre debater a redução da jornada de trabalho e debater salário. Vamos aqui fazer uma reflexão. Veja, no Brasil, hoje o poder de compra do salário mínimo é praticamente o mesmo que era em 1964. Né? A gente tem, na prática, um congelamento histórico do poder de compra do salário mínimo. A gente tem no Brasil hoje um crescimento do poder de compra do salário mínimo, uma atualização do salário mínimo que pega a reposição da inflação, só que está muito aquém do necessário. Inclusive, recentemente, o governo Lula aprovou uma legislação que limita o crescimento do salário mínimo a, no máximo, 2,5% acima da inflação, o que é um atentado contra o salário mínimo
no Brasil, né? Então, sim, a gente tem um problema de salários baixos e tem um problema que vai além, Robson. Um dos problemas que a gente tem é que a economia brasileira, há mais de 30 anos, não cria em massa empregos bons, empregos qualificados, que pagam altos salários. O que é que eu estou chamando de altos salários? Empregos que paguem acima de 4 salários mínimos. Então, há um processo de redução da complexidade produtiva da economia. O que é que isso significa? Significa que a gente não está gerando empregos industriais e em serviços complexos. Você acha que a diminuição da escala de trabalho vai resolver mas esse eu vou problema? chegar lá. Vamos lá. Foram 3 minutos para você, Sim, 3 claro, minutos, claro. 3 minutos para mim. Desculpa. Então, veja, a partir do momento que uma economia ela não aumenta a sua complexidade produtiva, não gera empregos industriais, não gera empregos em serviços complexos, ela tende a gerar empregos simples, de baixa qualificação, de salários ruins, que é a maioria dos empregos formais no Brasil, no setor de serviços e no setor de comércio, pagando o salário mínimo, que líquido a pessoa recebe menos, e trabalhando numa escala 6x1. O que é que a gente precisa? A gente precisa de um conjunto de providências. A redução da jornada de trabalho, ela vai melhorar de imediato a qualidade de vida do trabalhador, desse ponto de vai vista. melhorar em termos de lazer, em termos de saúde, em Como termos ter de lazer e oportunidade. saúde se ele não tem condições? Respondendo ao professor, exatamente por tudo aquilo que falei anteriormente. Quando a gente para ver, o Brasil é um país que, a nível de América do Sul, é um dos poucos países que não está avançando na redução da jornada de trabalho. Então, Chile, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Argentina, Uruguai, são países que têm jornadas de trabalho menores que o Brasil, e outros países que têm jornada de trabalho igual ou maior que o Brasil estão nesse momento debatendo a sua diminuição, como é o caso do México. Repare que eu citei vários países do mundo que têm colorações político-partidárias e ideológicas diferentes, né? A Venezuela é o espantalho da direita com um governo de esquerda, a Colômbia hoje tem um governo de esquerda, mas historicamente é governada pela direita, o Chile também, por aí vai. Então, veja, a nível de América do Sul, o Brasil é praticamente o único país que não está debatendo a redução da jornada de trabalho. A nível de OCDE, que é a organização que reúne os países mais ricos e desenvolvidos do mundo, o Brasil tem uma jornada de trabalho acima de praticamente todos os países da OCDE. E aí eu me pergunto, quem é que está certo? É a gente ou é a Alemanha, por exemplo, que tem uma jornada de trabalho bem menor que o Brasil? Ou é o Canadá, que tem uma jornada de trabalho bem menor que o Brasil? Aí você pode falar, mas espera aí, Jones, Canadá é um país rico, a Alemanha é um país rico, você quer comparar com o Brasil? Veja, o Brasil, a gente está gravando em São Paulo, né? Em 1930, teve a Revolução de 30. Em 1932, o Getúlio Vargas nomeou o João Alberto como interventor de São Paulo, pernambucano, João Alberto. Uma das primeiras medidas do João Alberto foi instituir a jornada de trabalho de 8 horas diárias nas indústrias de São Paulo. Veja, de 1932 até hoje, as mesmas 8 horas diárias de trabalho. Foram quase 100 anos de desenvolvimento capitalista, concluiu a segunda Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, a gente já está na quarta e a jornada de trabalho é basicamente a mesma nas empresas e fábricas de São Paulo. Então, quer dizer que 100 anos de ganho de produtividade para as empresas, 100 anos de avanço tecnológico, 100 anos de lucro e a jornada de trabalho é a mesma, não tem condição de reduzir a jornada de trabalho e... Isso é um ponto importante. Perceba. Se as grandes empresas vão ano a ano aumentando seus lucros e a tecnologia vem aumentando a capacidade de produção, por que é necessário que o trabalhador trabalhe mais horas? E a resposta é: não precisa. É mais um argumento que reforça a seguinte lógica. Eles procuram ganhar mais com a exploração do trabalho alheio do que com sua qualidade e sua competência produtiva. Seguindo o debate, vem aí outro ponto bem interessante a ser levantado. E quando a gente entra em pautas vazias, a gente fala da escala 6x1, porque acho que você lembra da PEC das domésticas que foram passadas há um tempo atrás. Em 2014. Sim. A PEC das domésticas, ela foi considerada uma pauta muito barulhenta e banal, porque mesmo depois da PEC das domésticas, a gente vê muitos funcionários domésticos hoje que continuam não sendo registrados. Ou seja, o que você vai fazer, aprovando a escala 6, tirando a escala 6x1, o que você vai estar fazendo é aumentando a informalidade do Brasil. O rapaz aqui culpa a PEC das domésticas pela alta informalidade. Sem lembrar que antes a totalidade das domésticas, mesmo com carteira assinada, não tinha direito à jornada máxima de trabalho nem FGTS. Claro, uma parte de quem tinha carteira assinada foi para a informalidade, mas a grande maioria das domésticas teve seus direitos ampliados. Então não é uma pauta banal.
Mas o que fez aumentar significativamente a informalidade foi: no Brasil foi aprovada a reforma trabalhista do governo Michel Temer, né, em 2017. O princípio da reforma trabalhista do Michel Temer é o negociado sobre o legislado, o negociado acima do legislado. Isso deu a chamada flexibilidade para as relações trabalhistas. Isso não gerou mais empregos no Brasil. Hoje, no Brasil, 39% da força de trabalho está em trabalhos precários, sem carteira assinada. Embora a gente tenha um desemprego chamado baixo, na verdade a gente tem uma estatística de desocupação baixa, mas quase metade da força de trabalho brasileira está na informalidade. O número médio de horas trabalhadas aumentou no Brasil. Hoje, em média, embora a jornada oficial de trabalho seja 44 horas semanais e 8 horas diárias, em média o trabalhador brasileiro está trabalhando 12 horas por dia, entre 10 e 12 horas por dia. Os salários não aumentaram e a tal da geração de empregos que seria prometida com a reforma trabalhista, que geraria 8 a 10 milhões de novos empregos, porque ia flexibilizar o mercado de trabalho, gerar mais empregos, estimular o empreendedorismo, o investimento privado, isso não aconteceu. Sabe quando você vê gente tratando o CLT como algo depreciativo? É graças à reforma trabalhista que desfigurou de tal forma os direitos do trabalhador que, em alguns casos, é melhor ir para a informalidade do que trabalhar de carteira assinada. Então, me diz, você vai diminuir a jornada de trabalho para pagar o mesmo salário para o microempresário. Então, como que a dona Maria, que tem a sua loja no centro, que paga ali R$2.000 de aluguel, paga mais R$3.000 de folha salarial e tem ali os seus R$3.000 de lucro. Como que ela vai diminuir a jornada de trabalho, porque ela vai ter que colocar outro funcionário nesse dia que essa pessoa não vai trabalhar. Então ela vai diminuir a sua jornada de trabalho e ela não vai conseguir manter a sua loja. Ou seja, a gente vai ver vários microempresários, que inclusive são uma grande porcentagem deles que movimentam a economia do nosso país, entrando em declínio, porque eles não vão conseguir manter as suas empresas. Na verdade, você está só olhando o espectro do lado contrário. Não. Ou seja, Robson, e a tributação que é dada a essas empresas? Mas, eu não estou defendendo Robson, mas isso vai fazer com que aumente mais ainda a carga tributária. Não vai não, a carga, não tem nada a ver, Rondi. Depois de vários mecanismos de flexibilização dos direitos trabalhistas, coisas como contrato de trabalho intermitente, por exemplo, a empresa vai quebrar se acabar com a escala 6x1? Então o jeito é: mas é porque se acabar com a escala 6x1, o microempresário vai quebrar. Então fecha este caralho. Fecha esta porra, gente. Não fique envergonhado, não. Pode falar. Porque se você tem uma empresa que não aguenta passar 2 dias fechado, que vai quebrar, então fecha esta porra. Isso não é nem uma empresa, isso é um quiosque. Pelo amor de Deus, minha gente. Perfeito. Mas, José, tu sabe o que é microempreendedor individual, né? Os MEIs. Sim. Perfeito? São 14 milhões de MEIs no Brasil. Tranquilo? Tranquilo. Desses 14 milhões de MEIs no Brasil, quantos tem funcionário? Acredito que a sua maioria, eu não posso te dizer um dado certo, até porque eu falo mais de realidade do que dados, né? Então, mas para falar da realidade tem que ter dados, José. Vê só, microempreendedor individual no Brasil, só 0,9% tem um funcionário. 99,1% dos MEIs não tem nenhum de qual funcionário. Fonte você está falando isso? Dados do CAGED e dados do IBGE, são dados oficiais, já sei. Então, assim, a maioria dos microempreendedores individuais não tem funcionário. Se você for para MEs, a média de funcionário é 1,33% funcionário por MEs. A maioria dos empregos formais criados no Brasil, já sei, é por médias empresas e grandes empresas, respectivamente. Médias empresas criam 11% dos empregos formais no Brasil, grandes empresas criam 47% dos empregos formais no Brasil. Então você junta grande e média empresa, são eles que geram a maioria dos empregos formais no Brasil. Gessé, a gente já tem na economia brasileira vários setores que trabalham numa escala de trabalho de 30 horas semanais, nenhum deles quebrou, Gessé. Bancos têm uma escala de trabalho de 30 horas semanais, têm lucros bilionários, recorde atrás de recorde todo ano. Grandes empresas como o setor da saúde, por exemplo, você está em São Paulo, o Albert Einstein, por exemplo, para as enfermeiras, a jornada de trabalho é 30 horas semanais. Não está quebrado não, Gessé, está indo muito bem. Assistentes sociais, engenheiros e por aí vai. Vários setores da economia... Certo, Jonas. Rapidão, Jones. Vários setores da economia já têm uma jornada de trabalho de 30 horas semanais e estão tendo lucro por cima de lucro. Como eu te falei, as 400 empresas de capital aberto no Brasil tiveram crescimento da sua taxa de lucro de 30% ano passado. Então são empresas que estão lucrando. Licença, Jones. E o trabalhador sendo esfaqueado.
folado. E aí, veja, se você for hoje, você abrir o site do Sebrae, por exemplo, você vai ver que a principal reclamação do pequeno empreendedor, sabe qual é? Não é custo da força de trabalho, já é falta de acesso a crédito, porque não tem crédito barato, porque a taxa de juros no Brasil é estratosférica. Tem que dar uma estudada, já para conhecer. O seguinte, esse trecho do debate que foi recortado serve muito bem para a gente ter a noção de como é a percepção da base conservadora e também para a gente perceber como o grande capital ainda procura incrementar o seu lucro através da exploração do homem. Muito obrigado a você que ficou até agora, um abraço e até mais.